O tema da lição desta semana é o Senhor ouve e liberta. Novamente, irmãos, vamos recordar a cosmovisão bíblica, a transcendência do Senhor Deus. O Senhor Deus é o Criador, ele sustenta o universo e ele preenche o espaço cósmico. O Senhor Deus está em todo o universo, ele é transcendente, nesse sentido, ele é transcendente. Mas há outra característica de Deus que é a imanência. Ele também está próximo das criaturas. Ele está próximo dos seres humanos. Ele ouve, não somente ouve, mas ele atua na proteção do seu povo. Portanto, irmãos, nessa característica da imanência de Deus é que nós vamos verificar como os salmos mostram que o Senhor ouve e que o Senhor liberta. Os salmos afirmam essa proximidade, a atenção e cuidados do Senhor para com o seu povo, para com os seus filhos, individualmente e de maneira coletiva. O Senhor atua cuidando do seu povo enquanto corporações, enquanto grupos, mas atua também cuidando dos seus filhos, enquanto pessoas individuais, enquanto seres humanos individuais. O Senhor atua para cuidar de mim, para cuidar de cada um de vocês. Veja o verso para memorizar da nossa lição, tá? No livro de Salmos, no capítulo 34, no verso 17. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Vejam, clamam, quer dizer, falam, expressam as suas necessidades, e o Senhor cuida de todas as suas angústias. Muitas vezes, irmãos, nesse mundo que a gente vive, um mundo tão populoso, nós nos encontramos solitários. Nós precisamos de alguém que nos escute, de alguém que escute os nossos problemas, de alguém que escute as nossas preocupações, as nossas queixas, e não encontramos. Muitas vezes um cônjuge não encontra no outro cônjuge alguém disposto a ouvir as suas angústias. E há tantos descasamentos por conta dessa falta de comunicação, dessa falta de compreensão. Pais não conseguem se expressar para os filhos e filhos para os pais, amigos. Muitas vezes nem mesmo o pastor da igreja está com tempo ou está disposto para ouvir as necessidades de cada um dos irmãos. Às vezes não tem tempo para isso. Os irmãos da igreja também têm os seus problemas e muitas vezes nós nos encontramos sozinhos, solitários. Por isso, irmãos, a nossa sociedade desenvolveu até profissionais específicos para ouvir e para aconselhar, mas basicamente para ouvir. São os psicólogos, são os psiquiatras, os psicanalistas, são os médicos, aqueles que ouvem as pessoas, ouvem os seus pacientes, marca uma hora e o paciente conta das suas dúvidas, conta das suas inquietações, e ele, dessa forma, o profissional pode orientar a melhor maneira para que as angústias diminuam ou para que as angústias cessem. Mas muitas vezes, irmãos, e na maioria das vezes, seres humanos não podem contar com esses profissionais. Ou não podem contar com a ajuda também de um sacerdote, de um líder religioso, e estão sozinhos, dependendo deles mesmos. Muitas vezes, irmãos, dependemos de nós mesmos. Porém, os salmos afirmam que o Senhor nunca nos desampara. Os salmos afirmam essa verdade consoladora. Ainda que pensemos que estejamos sós, nós nunca estamos sós, porque o Senhor está sempre à disposição para nos ouvir e à disposição também para agir, cuidando das nossas necessidades. Veja que lindo texto, Salmo 145, verso 18. Perto está o Senhor daqueles que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ou seja, daqueles que o invocam com sinceridade. Esse mesmo verso, na Nova Bíblia Viva, em português, diz assim: ele se aproxima de todos os que pedem a sua ajuda, que clamam por ele, e com um coração sincero. Veja, irmãos, o Senhor está pronto, o Senhor se aproxima daqueles que pedem a sua ajuda. O texto que a nossa lição ainda apresenta, Salmo 155, dos versos 16 a 22, eu vou destacar
alguns destes versos. O verso 16, eu invoco a Deus e o Senhor me responde. Verso 17, de tarde, de manhã, ao meio-dia, oro e clamo, e ele ouve a minha voz. Quando é que o Senhor ouve a nossa voz, irmãos? O dia todo. De manhã, de tarde, ao meio-dia, o Senhor está disposto a ouvir a nossa voz. Veja ainda o verso 22. Lança o teu fardo sobre o Senhor, e ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Quando fala de fardo, irmãos, a Bíblia utiliza uma palavra muito boa. Muitas vezes nós estamos pesados, nós estamos sobrecarregados com os nossos problemas. Nós estamos a ponto de desfalecer por conta dos nossos problemas. Mas o que diz aqui o Salmo no capítulo 55, 22, lança o teu fardo sobre o Senhor, e ele te sustentará. O Senhor quer carregar o fardo junto conosco, irmãos. Para isso nós devemos ir a ele. Como lemos no verso 18 do Salmo 145, devemos ir a ele com sinceridade. Buscar a ajuda do Senhor, buscar o apoio do Senhor, buscar a força do Senhor com sinceridade. Veja lá, agora que nós sabemos que o Senhor responde, e que o Senhor responde sempre. Muitas vezes não é exatamente como gostaríamos de ouvir a resposta, muitas vezes a resposta demora, ou a resposta não vem de acordo com o nosso desejo, ou outras vezes vem exatamente de acordo com o nosso desejo, e aí nos alegramos. Mas veja lá, irmãos, nós devemos confiar no Senhor. Qual deve ser a nossa resposta? Se o Senhor nos responde, como nós devemos responder a Ele? Veja o texto da nossa lição. Devemos lembrar que a resposta adequada à proximidade do Senhor consiste em uma vida de fé nele e de obediência aos seus mandamentos. Ora, o Senhor nos responde, devemos crer nele, devemos obedecê-lo, devemos ser leais, devemos adorá-lo, como eu tenho dito. Nosso negócio com Deus, irmãos, é adoração, obediência, lealdade. É assim que nós devemos responder ao Deus. Ele não aceitará nada menos que essa fé e obediência, conforme a história de Israel muitas vezes revelou. Nós estudamos, irmãos, a história do povo hebreu. A Bíblia apresenta a história do povo hebreu. O Velho Testamento apresenta a história do povo hebreu. O povo escolhido por Deus, o povo a quem Deus deu especial atenção e que deveria dar também especial atenção e lealdade a esse Deus, em reciprocidade à atenção que Deus dava, que Deus deu ao povo. Nós também, irmãos, agora somos o povo de Deus do Novo Testamento. Nós nos constituímos, como a Bíblia diz, os filhos de Abraão, somos filhos da fé, somos filhos de Abraão e devemos responder a Deus, que nos ouve e nos liberta, responder a Deus com obediência, com lealdade. Que Deus nos abençoe no estudo dessa lição e que aprendamos realmente que o Senhor está sempre pronto a nos ouvir, o Senhor imanente está ao nosso lado, está pronto a nos ouvir, mas que quer também a prontidão da nossa resposta obediente. Vamos orar. Senhor Deus, te peço que nos abençoe no estudo da lição da Escola Sabatina desta semana. Faça, Senhor, com que seja uma lição boa para nós, uma lição alegre para nós, uma lição reconfortante, para que aprendamos que realmente o Senhor cuida de nós, o Senhor está disposto, está disponível o tempo todo a cuidar de cada um de nós, a cuidar dos nossos problemas. E nos ajuda também, Senhor, para que nós possamos ser empáticos com os nossos irmãos, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os irmãos da igreja, com o nosso cônjuge, sermos empáticos com os problemas de cada um e darmos tempo, despendermos tempo para ouvi-los, porque muitas vezes nós precisamos mais de alguém que nos ouça do que alguém que resolva realmente o nosso problema, mas que nos dê atenção, que possamos ser então essas pessoas atenciosas para com as apreensões e os problemas dos nossos irmãos. Nos ajuda nessa semana, é o que peço por Jesus. Amém. Então, quero desejar novamente um bom estudo para todos.
Que o Senhor nos abençoe nessa semana. A gente possa estudar de uma maneira feliz, entender que o Senhor nos ouve, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor nos liberta. Deus abençoe a todos. Tenham uma boa semana.